A geopolítica está em chamas. Uma nova era de impunidade global. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e esse é o seu canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vivemos um tempo perigoso em que as regras que sustentavam a ordem internacional já frágeis estão sendo incineradas diante de nossos olhos. A geopolítica entrou em combustão, não por acidente, mas como produto de uma lógica cada vez mais presente no mundo pós-pandêmico. A da força bruta substituindo o direito, a da política externa como teatro de guerra e da diplomacia como um ritual esvaziado de sentido. A explosão institucional no Oriente Médio. Em 13 de junho de 2025, um ataque israelense contra instalações iranianas agitou o tabuleiro geopolítico internacional, reacendendo tensões no Oriente Médio e colocando em xeque as normas que regem as relações entre Estados. O que vemos não é apenas uma escalada militar isolada, mas um padrão mais profundo, países poderosos agindo unilateralmente sem prestar contas a tribunais ou organizações multilaterais. 1. A nova guerra entre Estados. Israel e Irã como sintoma. A ofensiva israelense contra o Irã marca um ponto de inflexão. Não se trata apenas de um bombardeio. Trata-se de um ato de guerra direta entre dois estados soberanos, algo raríssimo desde a Segunda Guerra Mundial. O que está em jogo não é só o confronto regional, mas a desintegração do que restava da governança internacional. O ataque israelense ignora completamente a Carta da ONU e a própria lógica que regia os conflitos modernos desde 1945. A de que Estados não atacam uns aos outros sem base legal ou autorização do Conselho de Segurança. Mas quem tem bomba atômica e apoio das grandes potências faz o que quer. Israel age com plena liberdade, impulsionado por uma visão messiânica de supremacia e sobrevivência. O governo Netanyahu, acuado por escândalos de corrupção, é dependente de uma coalizão ultra-ortodoxa e extremista, aposta na guerra como ferramenta de legitimidade interna e como forma de arrastar o mundo para sua lógica de confronto. 2. A guerra em Gaza. Uma tragédia televisiva. O que vemos em Gaza já ultrapassou o limite da indignação. Mais de 35 mil mortos, a maioria civis, incluindo cerca de 15 mil crianças, hospitais destruídos, universidades pulverizadas, campos de refugiados sob ataque contínuo. A destruição é tão profunda que já se fala em guerra de aniquilação, uma expressão que remete às práticas da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. A retórica israelense de autodefesa não resiste a uma análise minimamente racional. O que está em curso é um projeto de limpeza étnica, baseado numa narrativa de desumanização do inimigo. E o mais grave, feito sobre os olhos do mundo, com apoio político, militar e financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia. As instituições internacionais como a ONU e a Corte Penal Internacional denunciam, mas não têm como intervir. A justiça internacional virou carta morta diante da impunidade das potências. A lógica do poder e o enfraquecimento das normas globais.
Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, demonstra uma clara indiferença às restrições internacionais, atuando como se estivesse acima da lei. A escalada que atinge o Irã reforça essa impressão, evocando um tipo de política externa que transforma o caos em estratégia deliberada. O contexto interno de Netanyahu, pressionado por crises políticas, escorado na extrema-direita, intensifica essa postura agressiva. 3. O papel dos Estados Unidos e a volta de Trump. Donald Trump influencia a agenda internacional. Analistas apontam que houve sinal verde de aliados trumpistas para que Israel escalasse sua ofensiva, inclusive contra o Irã. É a tática do empurra. Washington instiga, mas finge neutralidade. Apoia Israel publicamente, envia armas, mas tenta manter um discurso de moderação para agradar setores do Partido Democrata e a opinião pública global. Resultado: contradição, omissão e impotência. Os Estados Unidos são hoje cúmplices ativos da barbárie, ao mesmo tempo em que tentam posar de moderadores. E o pior, com a reeleição de Trump em 2024, o mundo entrou numa fase ainda mais agressiva. Trump prometeu guerra total contra o Irã e já se aliou abertamente a líderes autoritários no mundo inteiro. Estamos à vésperas de uma guinada definitiva rumo ao colapso do direito internacional. 4. O silêncio das instituições multilaterais. A ONU virou refém. Seus mecanismos de decisão estão travados por veto dos próprios protagonistas do caos. O Conselho de Segurança está paralisado. A Corte Internacional de Justiça emite pareceres, mas ninguém obedece. As potências ocidentais, outrora defensores da ordem baseada em regras, agora se tornam as principais violadoras dessas mesmas regras, desde que os infratores sejam seus aliados. Isso revela uma hipocrisia estrutural. Quando é a Rússia quem bombardeia civis na Ucrânia, o mundo ocidental clama por justiça. Quando é Israel quem destrói Gaza ou ataca o Irã, o silêncio domina. 2 pesos, 2 medidas e um abismo de credibilidade. 5. O colapso da ordem internacional e os riscos de guerra global. Este cenário não é isolado, é parte de um movimento global mais amplo, o colapso do multilateralismo e a ascensão de uma ordem baseada no poder, na força e na impunidade. A OTAN se expande, pressionando a Rússia. Os Estados Unidos armam Taiwan. A Coreia do Norte testa mísseis nucleares. O Irã se aproxima da bomba atômica. A América Latina, antes relativamente estável, volta a ser alvo de disputas geopolíticas intensas. Estamos diante de um mundo que retorna à lógica pré-ONU, onde grandes potências fazem o que querem e os pequenos pagam o preço. A crise energética, os alimentos mais caros, o aumento do custo de vida e a militarização da economia são sintomas desse processo. O caos geopolítico produz inflação, fome, recessão e novos ciclos de violência. 6. E o Brasil? O Brasil, nesse tabuleiro, aparece como espectador, mas um espectador vulnerável, dependente da estabilidade dos preços globais de petróleo, fertilizantes e commodities.
e cada bomba lançada no Oriente Médio nos atinge, ainda que indiretamente. Além disso, a tentativa brasileira de mediar o conflito, como no caso do Clube da Paz, proposto por Lula para a guerra da Ucrânia, esbarra na realidade. As grandes potências não querem diálogo, querem domínio, e quem propõe diálogo é visto como ingênuo ou irrelevante. O Brasil precisa decidir se seguirá como peão na guerra alheia ou se buscará alianças estratégicas para garantir sua soberania. Mas isso exige coragem política e visão de longo prazo, duas coisas em falta. Novas camadas, contexto histórico, desdobramentos e impacto global. 1. Da agressão a Gaza à retaliação ampliada. Crise humanitária intensificada. Os bombardeios em Gaza são parte de uma ofensiva de longa duração iniciada após os ataques do Hamas em outubro de 2023. A campanha israelense tem sido acusada de aplicar punição coletiva e, em termos de magnitude, entra em rota de colisão com normas internacionais de beligerância. Guilhotina diplomática. O ataque ao Irã surge como um segundo golpe, aumentando drasticamente a tensão e jogando o mundo em alerta máximo. 2. Israel como ator autônomo. Dinâmica político-institucional. Internamente, Netanyahu enfrenta acusações e oposição, o que explica seu apoio à linha dura, uma tática frequentemente usada em sistemas políticos fragilizados. Violência estratégica. A decisão de atingir o Irã não foi apenas militar, mas também política, um recado claro sobre a liberdade de ação israelense. 3. Estados Unidos, incentivadores indiretos. Alinhamento com Trump. Comentários recentes e declarações antigas fazem crer que Trump reconheceria e apoiaria as ações israelenses sem engajamento público oficial. É a velha lógica de incentivar conflitos sem se comprometer abertamente. 4. Ordem mundial em risco. Instituições enfraquecidas. As reações tímidas da ONU e a paralisação da Corte refletem um quadro de impotência institucional diante de um mundo dominado por atores que ignoram normas. O ciclo da impunidade. Se governos agirem sem freios, isso estabelece um precedente perigoso e a impunidade tende a se naturalizar. 5. Impactos mundiais em cadeia. Efeito dominó econômico. Preços do petróleo sobem, a inflação avança e os mercados globais se mostram cada vez mais vulneráveis. Prejuízos domésticos. Com petróleo mais caro, o custo de vida aumenta, o que implica aperto fiscal e pressão social. Instabilidade global. O resultado é um mundo mais tenso, com políticas polarizadas e governança debilitada. 6. Um novo paradigma ameaçador. A geopolítica contemporânea revela um cenário onde os mais fortes agem sozinhos e as instituições, ONU, tribunais, diplomacia convencional são cada vez menos capazes de conter crises. O risco é real. Se países seguirem optando por respostas unilaterais, a guerra plena se aproxima. Caminhos para a reflexão. Força internacional unificada. Qual será a resposta real que garanta regras e limites? Desafiar a impunidade. Como impedir que as ações ilegais sejam seguidas sem consequências?
solidariedade global. Defender o direito internacional exige uma coalizão que mostre que há limites, mesmo para as potências. Estamos num ponto crítico. A geopolítica vive uma fase incendiária com riscos de escalada e colapso institucional. O mundo não se limita ao Oriente Médio. Trata-se de uma encruzilhada na história que pode definir se seguimos com regras ou mergulhamos num caos sistêmico. O incêndio não é um acidente, é um projeto. A geopolítica não está em chamas por acaso. O incêndio é parte de um modelo de governança global baseada no medo, na guerra e na naturalização do autoritarismo. É um mundo onde quem tem poder impõe sua verdade e quem tenta resistir é bombardeado, literal ou simbolicamente. A pergunta que fica é: vamos aceitar esse novo mundo como inevitável ou vamos resistir com ideias, com organização e com denúncia? Por quê? Saber e falar é o primeiro passo para resistir. E é isso aí, meus leigos. Até a próxima!